Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Kaká e hoje a gente vai estar fazendo um aulão que foi resultado de uma enquete que eu coloquei lá no meu Instagram essa semana. A enquete foi o seguinte, eu joguei lá perguntando qual que seria a próxima aula que o pessoal queria ver no meu canal. Diagrama de Venn ou problemas que envolvessem frações. E com 54%, problemas com frações venceu. E hoje a gente vai estar fazendo essa aula aí para estar ajudando todo mundo, beleza? Mas antes, deixa aquele like aí para poder fortalecer o canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, ativa o sino para você saber quando eu tiver novas aulas no canal. Vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Toda vez, as questões, elas podem vir da seguinte maneira. Toda vez elas podem vir assim, ó. Ele vai te dar uma determinada quantidade de coisas, por exemplo, ele fala para você que um total de 120 camisetas, por exemplo, eu tenho 120 camisetas. E aí, desse total de 120 camisetas, o que, que aconteceu? Ele fala para você que gastou, sei lá, que ele usou, que rasgou, alguma coisa. Ele vai inventar alguma situação para você e ele fala que um quarto disso aqui, ó, estragou, por exemplo. Como que tu vai fazer? Um quarto de quem? Um quarto de 120. Então, é um quarto multiplicado por 120. Basta você pegar aqui, ó, 120 dividido por 4. Então, ó, quantas camisetas estragaram? 30 camisetas, beleza? Aí a outra sacada é o seguinte, ele fala esse dado para você e logo em seguida ele faz assim, ele diz para você que do restante, opa, olha só, do restante, o que que é esse resto aqui para mim? Ó? O que que é esse resto? Simples, você tinha um total de 120 camisetas, 30 estragaram, então é 120 menos 30. Quantas camisetas que sobraram para mim? 90. Então esse aqui é o meu resto. E aí ele continua o exercício. Ele continua falando no enunciado, que alguma coisa aconteceu em relação ao resto e tal. Beleza? O que, que vai acontecer? Na tua pergunta, ele pode fazer o seguinte, ele pergunta assim, ó, digamos que você tenha 12 camisetas no final. Digamos que 12 camisetas sejam as camisetas boas, que restaram para você 12 camisetas boas. E ele fala assim, ó, que do total, a quantidade de camisetas boas representa. Olha só o que, que ele está falando. Ó. Quando ele fala essa palavra do total, ó, do total, ou ele pode falar também, ó, se ele não falar do total, ele fala assim, ó, em relação ao total. Toda vez que ele falar isso aqui para você, ele está te pedindo a porcentagem. Se ele não te pedir a porcentagem, ele vai te pedir uma fração. Certo? Então se liga nisso. Ó. Se ele chega para você e fala assim, ó, do total de camisetas, o número de camisetas boas, aqui, ó, o número de camisetas boas representa. Vamos lá, como é que eu vou fazer? Eu sei que o meu total é 120, então eu vou botar aqui ó, a minha ideia. Eu sei que o meu total é 120. E qual a quantidade de camisetas boas? 12. Então, eu vou pegar esse 12 e dividir por 120, certo? Para eu poder achar essa porcentagem. Ah, professor, e se eu não lembrar desse jeito? Aí tu faz regra de 3, filho. Ó. Tu sabe o seguinte, ó, 120 camisetas era o quê? O teu 100% aqui, correto? Tu não quer saber a porcentagem das 12 camisetas? Só fazer regra de 3 agora. Então, tu vai ficar com 120x, que é igual a 12 vezes 100. O teu x aqui, ó, vai ser 12 que multiplica 100 dividido por 120. E aí tu vai achar a mesma resposta que tu fizesse isso aqui. Ó. Isso aqui é bizu. Tu pega toda vez que ele te falar de uma coisa em relação a outra, ou do total de outra, basta tu pegar isso que ele está falando e dividir pelo aquilo lá que ele está fazendo a referência. Você vai achar a mesma resposta. Entendeu isso daí? Legal. Então isso aqui é um jeito que as questões podem estar aparecendo. Uma outra maneira como a questão pode aparecer é assim, ó. Aí tu precisa ficar ligado num conceito que é muito importante, que são frações complementares. O que, que são as frações complementares? Vou mudar a cor aqui só para ficar um pouco mais legal. Ó, fração complementar funciona da seguinte forma. Por exemplo, ele fala para você que você tem um determinado trabalho para fazer. X, que você não sabe, beleza? No teu primeiro dia de trabalho, por exemplo, ele fala para você que você fez 2/3 da quantidade de trabalho. Aí tu tem que pensar, pô, mas eu não sei qual a quantidade
que eu tenho de trabalho para fazer. Sei lá, distribuir revista, jornal, entregar alguma coisa, construir um muro, enfim, tu tem um trabalho para fazer. Mas tu tem 2/3 nesse primeiro dia feito desse total de trabalho aqui, certo? E ele complementa, ele vai falando ainda na questão. Ele fala assim, sabendo-se que numa segunda etapa, aí olha só, sabendo-se que numa segunda etapa, do restante, quando ele falar essa palavra do restante, ó, quando ele falar do resto aqui, ó, é justamente essa ideia de fração complementar que tu precisa saber. Aí vem aqui comigo agora, para tu ver uma coisa. O que é essa fração complementar? Por exemplo, eu tenho assim, ó, 3/7. Eu preciso saber qual que é a fração que, somado a esse camarada aqui, ó, vai me dar 1. Que é como se fosse o meu 100% aqui. O meu número 1 representa 100%, é o meu 1 inteiro, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou repetir o número 7, tá? Toda vez eu vou repetir o meu denominador e vou ver quanto que falta de cima para chegar no de baixo. De 3 para chegar no 7 falta quanto? 4. Então, a minha fração complementar de 3/7 é quanto? 4/7. Se você somar isso aqui, ó, vai ter 7/7, ou 1. Isso é fração complementar. Essa fração complementar, geralmente, nesses tipos de questões que envolvem problemas, elas são sempre o teu resto. Legal? Então, vamos lá. Aqui, voltando aqui para o nosso enunciado. Eu falei para você o seguinte, ó, que 2/3 eu tinha feito no primeiro dia. E que numa segunda etapa, do restante, qual que é o restante que falta para chegar no meu x, que é o meu inteiro? 1/3. Então, ó, do meu resto, eu fiz quanto agora? Aí ele fala para você uma fração qualquer. Por exemplo, digamos que ele tivesse falado para você que você fez 1/4 do resto. Então, tu tem 1/4 de 1/3 de x. Quanto que dá isso aqui? Simples, ó. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, no segundo dia, você fez 1/12 de x. Certo? E aí, ele pode chegar para você e falar que numa terceira etapa, por exemplo, ó, ele pode falar para você que numa terceira etapa, ele fez, por exemplo, digamos que ele estivesse entregando revistas. Ele entregou as últimas 20 revistas, por exemplo. E ele quer saber qual a quantidade de revistas que você tinha para entregar. Como que você vai fazer para trabalhar nessa questão? Vai fazer da seguinte forma. Ele te deu 3 etapas. Você concorda comigo que as 3 etapas somadas têm que me dar o meu trabalho inteiro aqui, ó? Então é justamente isso que a gente vai fazer. No primeiro dia você entregou o quê? 2/3 da quantidade de revista. Então eu tenho aqui, ó, 2/3 de x. Mas no segundo dia eu entreguei aqui, ó, 1/12 de x. Então eu tenho aqui, ó, 1/12 de x. Mais o que eu entreguei no último dia, que são 20 revistas. Isso tudo somado tem que dar quem? O meu total. Como que eu faço isso aqui agora? Tiro o MMC. O MMC entre 3 e 12, aqui como eles são múltiplos, ó, é o próprio 12. Então eu vou fazer como? Vou colocar o 12, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2 dá 8. Ó. 8x. Mais esse dividido por esse vai lá em cima, x. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 20 dá 240. Isso aqui é igual a x. E esses 12 aqui, ó, ele passa para lá como? Multiplicando. Então, organizando aqui, ó, o que tu vai ter? 8x mais x, tu vai ter 9x mais 240, que é igual a 12x. Passa o 9x para lá, negativo. 12 menos 9, tu vai ficar, então, com 3x, que é igual a 240. 240 dividido por 3 vai dar quanto aqui para você? 80. Então, qual que era a tua quantidade de revistas aí que tu tinha para entregar? 80. Agora vamos partir para umas questões para você entender um pouco melhor o que eu estava explicando agora, tá? Saindo dessa teoria, vamos lá nas questões. Olha isso. Ó. A gente vai estar resolvendo questões de diversas bancas para poder a gente ver certinho como que é pedido. E você vai ver que a metodologia de resolução é praticamente a mesma. Tá? Se você aprende um jeito, você resolve todas as questões praticamente. Então, se liga só. Primeira questão aí da banca Vunesp, ó,
do ano de 2019. Ele fala assim na questão: uma empresa recebeu em certo dia 48 correspondências. Então, esse 48 aqui para você é quem? O teu total. O segredo também nesse tipo de questão é você ir lendo a questão já separando os dados, tá? Sendo um sexto delas apenas propagandas. Então, ó, já vamos separar. Eu sei que um sexto, aqui, ó, eu tenho um total que é igual a 48. E propagandas, ó, propagandas, eu sei que é um sexto do meu total, ou seja, um sexto de 48, que dá quanto? 48 dividido por 6, eu tenho 8 correspondências aí que foram para propaganda, certo? Qual que é o meu resto? Já calculo o resto aqui, ó. Qual que é o meu resto? Simples, 48 menos 8, ou seja, 40 correspondências. Vamos continuar. Das correspondências restantes, tá vendo o que eu te falei? Das correspondências restantes, um quinto foi encaminhado ao setor financeiro. Então, ó, o setor financeiro aqui, ó, ele fala que um quinto do resto. Então, um quinto de quem? Um quinto de 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. Um quinto de 40, que foi o meu resto, foi para o setor financeiro, ou seja, 8. Qual que é o meu resto novamente? 40 menos 8, que dá quanto? 32. Vamos continuar. Ao setor financeiro. E 14 delas, ó, e 14 delas ao setor administrativo. Então, ó, para o meu setor administrativo, foram 14. Se eu tinha 32 e 14 dessas aqui, ó, foram para o setor administrativo, quantas que me restaram? Simples, ó. Faz o teu resto novamente aí, ó. Vai ficar 32 menos 14. Isso aqui vai dar quanto? 18. Então, esse aqui é o meu último resto. E aí ele fala, a fração que as demais correspondências representam. Ó, quem são as demais correspondências? Aqui, ó, as que sobraram. As 18. Representam em relação ao número total. Olha a sacada que eu te dei agora há pouco. Em relação ao número total. Vamos lá. Então, ele quer o quê? Ele quer o 18. Lembra disso? A gente tem que fazer a sacada. Ele quer o 18, que são as demais correspondências que acabamos de ver, em relação ao total. Qual que era o total que você tinha? 48. Lembra? Eu paguei esse bizu agora há pouco para você. E aqui ele quer essa fração. Então, basta eu simplificar. Vou simplificar por quanto? Posso simplificar por 2, por exemplo. Mas eu também posso simplificar por um número maior. Posso simplificar aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, por 3. Posso simplificar por 6, por exemplo. Tá? Eu vou simplificar aqui, ó, por 2. 18 por 2, 9. 48 por 2, 24. Aqui eu posso simplificar por 3 agora. 9 dividido por 3 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. Agora eu não posso simplificar mais nada. Essa aqui é a minha fração irredutível. Certo? E qual que é o nosso gabarito? Letra D. Tranquilo, hein? Então é isso. Ó. Espero que você tenha entendido essa questão aí. Bom, é isso. Você viu que o que eu te passei na parte teórica, a gente aplicou aqui. Ó. E o segredo é você extraindo os dados para resolver essas questões, tá bom? Rapaziada, olha só essa outra questão aqui, ó, da Banca Fundação Carlos Chagas, de 2019, de um concurso super recente, ó, do TRF4 aí, tá? Ele fala assim, os inscritos em um congresso receberam crachás com identificações que começam pelas letras A ou B, seguidas de 3 números. Do total de inscritos, 3/7 receberam crachás com a letra A. Então já vamos lá. Tu sabe qual é o total? Não. Então eu vou chamar de X aqui. Mas tu sabe que tu tem crachá com a letra A ou crachá com a letra B. Crachás com a letra A, você sabe que 3/7 receberam. Então, ó, 3/7 do total de inscritos, que você não sabe quantos foram, receberam crachás com a letra A. Qual que foi o meu resto aqui para poder chegar no total de inscritos? Fração complementar, lembra? 4/7 de X. Esse pessoal recebeu o crachá com a letra B. Aí ele continua. Em uma palestra,
em uma palestra, 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A. Então, ó, esse pessoal aqui, ele fala que compareceu, ó. Então, eu vou ter a palestra aqui, ó. Eu vou ter a palestra. E ele fala o seguinte, que 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A compareceram. E todos os inscritos que receberam crachás com a letra B também compareceram. Então, isso quer dizer assim, ó. Vamos lá. Quem recebeu o crachá com a letra A? 3/7 de x. E eu sei que disso daí, 2/5, ó, 2/5 de 3/7 de x, isso aqui, mais 4/7 de x, que são todos os inscritos, ó, todos os inscritos, então 4/7 de x. Isso tudo aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele fala que haviam 260 participantes nessa palestra. Vai ser igual a quantidade de pessoas que participaram da palestra. Agora é só a gente fazer a somatória toda. Como que vai ficar aqui? Vamos lá. Eu vou ficar com 6 em cima e vou ficar com 35 embaixo aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Mais 4/7 de x, que é igual a 260. Vou tirar o meu MMC aqui. O MMC entre 35 e 7 é 35 porque eles são múltiplos. Então, 35 dividido por 35 dá 1, vezes o 6, 6x, mais 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. Então, aqui, ó, 20x, que é igual a 260. Vamos organizar. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. 6x mais 20x vai dar 26x sobre 35, isso tudo é igual a 260. Vou cortar esse 26 com 260, vai sobrar 10. Então, x é igual a quanto? 35 vezes 10, ou 350. Qual que é o nosso gabarito? Letra D. Porque ele quer saber o total de inscritos nesse congresso. Ele pede aqui para você. Qual que é o total de inscritos nesse congresso? Certo? Legal? Uma questão super recente. E vocês viram que é a mesma metodologia. A gente respondeu outra questão do mesmo jeito. A diferença é que lá ele te deu um total e aqui ele não deu. E quando ele não te dá um total, o que eu faço? Eu tenho que usar sempre a ideia de fração complementar. Foi o que a gente fez. A gente usou a fração complementar para poder achar esse total aí. Certo? Vamos para mais uma questão. Uma questão agora da Banco Base, também de 2019. Ele fala assim, ó, Ingrid gastou 5 nonos do que possuía comprando uma bolsa. Então, ela tinha um total, que nós não sabemos, e desse total, ela gastou com uma bolsa, ó, com uma bolsa, ela gastou um total de 5 sobre 9 de x. E do que sobrou, ó, tá vendo? Ela gastou esse e depois sobrou para ela. Do que sobrou? Ela gastou 1/3 com uma blusa. Então, ó, o que sobrou aqui para ela? O que sobrou? A fração complementar, ou seja, 4 sobre 9 de x. Disso que sobrou, ela gastou com uma blusa 1/3. Então, 1/3. Ela gastou com a blusa 1/3 do restante. Isso aqui vai dar quanto? Dá 4 sobre 27 de x. Sabendo que ele restou R$200, então, ó, ele fala aqui que o restante do dinheiro dela foram R$200. Sabendo que ele restou R$200, o valor que Ingrid possuía no início era de quanto? Vamos lá. As 3 etapas somadas tem que dar o total de dinheiro que ela tinha, lembra disso? Então vamos fazer aqui, ó. Ela gastou na primeira etapa aqui com a bolsa, 5 sobre 9 de x. Então, ó, 5 sobre 9 do total que ela tinha, mais quanto que ela gastou na segunda etapa? Foi com a blusa, 4 sobre 27 de x aqui. Então, 4 sobre 27 de x, mais quanto você restou para ela? R$200. Isso vai me dar um total de dinheiro. Vou fazer do mesmo jeito aqui, ó.
Vou tirar o MMC, que vai dar 27, porque 9 e 7 são múltiplos, e vou fazer divisão pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 27 dividido por 9 dá 3, 3 vezes 5 dá 15 aqui, ó. Aqui, 27 dividido por 27 vai dar 1, vezes 4, 4x, mais 27 dividido por 1 vai dar 27. 27 vezes 200, aqui vai dar 5.400. Porque 2 vezes 27 dá 54. Bota os dois zeros, 5.400. Isso aqui é igual a x. Esse 27 tu já sabe. Ele vai passar como para o outro lado? Multiplicando. Então eu vou organizar. Vai ficar 15x mais 4x dá 19x, mais 5.400, que é igual a 27x. Vou passar o 19 para o outro lado com o sinal negativo. Então vai ficar 27x menos 19x, que é igual a 5.400. 27x menos 19x, aqui vai dar quanto? 8x. 8x, que é igual a 5.400. Então, o meu x aqui vai dar quanto? 5.400 dividido por 8. Isso vai dar quanto? Vamos fazer. 5.400 dividido por 8. 54 dividido por 8, aqui vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 8 dá 48. 48 para chegar no 54, sobra quanto? 6. Baixa o zero agora. 60 dividido por 8 vai dar 7. Aqui tu já mata a questão, né? Se tu prestar atenção aqui, ó, dá uma olhada nas alternativas. Ó. 670 e alguns quebrados. Tu já sabe que a resposta aqui vai dar 6, 7. Se tu prestar atenção, ó, só tem uma opção aqui que é a letra D. Ó. 675. Vamos continuar aqui só para tu matar a ideia. Tá aqui 56, né? 7 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Baixa o zero, 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, 675 é a nossa resposta. Então, ela tinha 675 reais. Então, confirma a nossa letra D. Vamos lá para mais uma questão. Olha só, uma questão da banca Quadrix, também do ano de 2019. Duas empreiteiras realizarão conjuntamente uma obra de pavimentação de estradas na cidade de São Bernardo do Campo. Em uma dessas obras, uma das empreiteiras pavimentou 3/5 de uma estrada e a outra os 36 quilômetros restantes. Em relação à estrada, em relação à referida estrada, pode-se dizer que a sua extensão ou seja, ele quer saber o tamanho dessa estrada aí, correto? Como que vai funcionar? Tu não sabe o total, então eu vou chamar de x de novo. E eu vou chamar aqui uma empreiteira A e a empreiteira B, que são as duas que ele está falando no problema. Ele fala que uma das empreiteiras, que vai ser, por exemplo, a letra A, ele pavimentou 3/5 do total dessa estrada. E a outra, os 36 quilômetros restantes. Tá, então, vamos lá, 36 quilômetros restantes. Agora pensa comigo uma coisa, olha como é que a gente vai fazer essa questão mais rápido. Se essa letra A aqui, que é a empreiteira A, fez 3/5 de x, qual que é a fração complementar aqui? Quanto que resta aqui nessa ideia? Pensa aí. Quanto que resta? Não é 2/5 de x para poder chegar no total da estrada? Esse resto aqui, ele é igual a quem? Aos 36 km que faltam. Então eu posso igualar esses dois e achar o total da minha estrada. Olha só, eu vou falar que 2/5 do total da estrada é igual a quem? 36. O que eu faço? Vou cortar o 36 com 2, aqui dá 1 e aqui vai dar 18. Esse 5 não passa para lá multiplicando? Então, o meu x vai ser igual a quanto? 5 vezes 18. 5 vezes 18 dá quanto? Abre o número aqui, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 8, 40. 50 mais 40, 90. Ou seja, letra C. Essa estrada tem uma extensão de 90 km. Questão bem tranquila, né?
Espero que você esteja aprendendo aí, esteja pegando o bizu. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar te ajudando, tá? Se você quiser aprender um pouco mais, ó, dá uma passada lá na minha rede social, me segue aí no Instagram, tem também a minha página do Facebook aqui embaixo, tá? Tem o meu site também, se você estiver estudando raciocínio lógico, tem várias apostilas lá, tem bastante coisa aí na minha rede social. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Olha a próxima questão. Outra questão da VUNESP. VUNESP gosta bastante desse tipo de questão, tá? VUNESP e FCC são as grandes campeãs aí. Olha só o que ele fala aqui. Uma secretária está encaminhando 120 pastas que estão sobre sua mesa. Então a gente já sabe que tem um total aqui, ó. Esse total é 120. Dessas pastas, 1/3 serão encaminhadas ao setor administrativo. Então vamos lá. Tu já sabe que tu tem setor administrativo e disso daí, 1/3 vai ser encaminhado, certo? 1/3 do total. Então, 120 dividido por 3, 40. E ele continua. 2/5 serão arquivadas. Opa, 2/5 arquivadas. Então, arquivadas são 2/5. 2/5 de quanto? De 120, porque ele não falou do restante nem nada, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 120 dividido por 5, aqui vai dar 24. 24 vezes 2, 48. Ah, professor, mas como é que você fez rapidinho aí o 120 por 5? Vou te pagar o bizu aqui, ó, para ficar mais fácil. 120 dividido por 5. Tu vai dobrar o número, ó. 120 mais 120. Aqui vai dar 240, volta uma casa. Esse é o bizu, tá? Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse bizu, vou deixar no card aí esse bizu aqui da divisão por 5. Basta você clicar que ele vai te mostrar lá como é que faz. Aí, continuando a questão, ele fala, e das pastas restantes, opa, qual que é o meu resto até agora? Vamos lá. Aqui está dando quanto? 40 mais 48, 88. Qual que é o meu resto? O meu resto é igual a quanto? 120 menos 88. Isso aqui vai me dar 32. E ele fala que do restante, 1/4 serão enviados para revisão. Então, eu tenho aqui mais uma etapa, ó, revisão. Revisão. Para revisão, é 1/4 de 32. Ou seja, 32 dividido por 4, 8. E aí vamos ver o que ele pergunta agora. A fração que o número de pastas que serão enviadas para revisão representa. Ó, ele quer o número de pastas que vão ser enviadas para revisão. Quantas são? São 8 aqui, ó. Ele fala para você que são 8. Ó. Essas vão para revisão, tá vendo? Ele quer o número de pastas que serão enviadas para revisão em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa. Ou seja, o nosso total aqui, ó. Como é que tu vai fazer? Tu já sabe. Como é que eu vou fazer isso aí, ó? Vou pegar o 8 e dividir por quanto? Pelo total, que é o 120. Número de pastas que serão enviadas são 8. Número de total de pastas que estavam sobre a mesa é 120. Simplifica aqui, ó, por 8. Aqui em cima tu vai dar 1. E aqui, 15. Ah, professor, mas eu não sei que dá para fazer assim direto. Número tão alto. Faz por 2 então, filho. Ó, vai dar a mesma coisa. Se liga aí. Vamos fazer por 2. 8 dividido por 2, 4. 120 por 2, 60. Pode fazer por 2 de novo aqui, ó. Aqui em cima, 4 por 2 vai dar 2. 60 por 2 vai dar 30. Divide agora por 2 todo mundo de novo, ó. Esse por esse vai dar 1. Esse por esse vai dar 15. Ó. É a mesma resposta, tá? Eu só fiz ali em cima mais rápido, porque eu já sabia que daria para dividir por 8 aqui, tá bom? Então, a nossa resposta é qual? Letra D. A fração que representa, então, a quantidade de pastas que serão enviadas para revisão em relação a que estavam sobre a mesa, que era o total, 1 sobre 15 avos. Certo? E mais uma questão da banca FCC de 2019, também de um concurso super recente, ó, Detran de São Paulo, tá? Ele fala assim, ó, uma fábrica produz camisetas de 2 cores, brancas ou vermelhas. No último mês, 3/5 do total de camisetas produzidas eram brancas e as demais vermelhas. Então vamos lá, eu tinha um total de camisetas que eu não sei, vou chamar de X.
mas eu sei que eu tinha camisetas brancas e camisetas vermelhas. Eu sei que do total de camisetas produzidas, 3/5 eram brancas. E o resto, né, que ele fala, e as demais, ou seja, o meu resto, vermelhos, ou seja, a minha fração complementar, 2/5. Ainda, 3/10, ó, ele fala aqui, ó, 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor tinham estampa na frente e as demais atrás, ou seja, estampas na frente. Vamos lá. Estampas na frente. E eu tinha também estampas atrás. Ele acabou de falar isso pra gente, certo? As estampas na frente são o quê? 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor. Então, 3/10. E a outra quanto? 7/10 as estampas eram atrás. Tá? Se 216 camisetas produzidas naquele mês eram brancas com estampas na frente, opa, olha só, 216 eram brancas, ou seja, 3/5, ó, 3/5 de X, com estampas na frente, 3/10. 3/10. Elas eram brancas e com estampas na frente. Então eu tenho que multiplicar. Esse meu E aqui na matemática é a multiplicação, tá? E aí ele quer saber, vamos lá, ele continua. Se 216 camisetas produzidas naqueles meses eram brancas com estampa na frente, então o número de camisetas vermelhas, opa, ele quer as vermelhas com estampas atrás. Como é que a gente vai fazer? Essa relação aqui, que a gente acabou de fazer, ela vai dar pra gente o total de camisetas. Você consegue ver que a gente vai achar o X aqui? Depois disso, basta a gente fazer a outra fração. Olha só como é que vai ficar então. Vamos lá. Eu vou ter 216. Aqui em cima vai ficar 9x dividido por 50. 5 vezes 10, 50. O 50 vai passar multiplicando e o 9 vai passar dividindo. Mas eu posso tentar dividir o 216 por 9 aqui, ó, já para tentar cancelar. Quer ver? Vamos ver se isso aqui vai dar. 216 dividido por 9. Ah, professor, mas não tem um critério de divisibilidade? Tem sim. Qual que é o critério de divisibilidade por 9? Você vai somar os algarismos, se der para dividir por 9, perfeito. Então, ó, 2 mais 1 dá 3, mais 6 dá 9. Dá para dividir por 9. Então, essa divisão aqui vai ser exata. Vamos lá. 21 por 9 vai dar 2. Aqui 18, aqui dá 3, ó. Baixo 6. 36 por 9, 4. 4 vezes 9, 36. Para 36, nada. Então, deu 24. Organizando, nós vamos ter então aqui, ó, cortando, vai ficar 24, o 50 vai passar multiplicando, que é igual a x. 24 vezes 50. Como que eu vou fazer? Esquece o zero aqui, ó. 5 vezes 24 dá 120. Volta o zero, 1.200. Então, eu tenho 1.200 camisetas. Achei o total de camisetas que foram produzidas, certo? Mas aí o que ele está querendo? Ele está querendo as que são vermelhas, ó, vermelhas e estampas atrás. Estampas atrás. Como que eu vou fazer? Simples. Qual a fração que representa as vermelhas aqui, ó? Tá aqui, ó. Vou mudar de cor aqui, para ficar mais simples. As vermelhas estão aqui, ó. Então, 2/5 de x, que multiplica quem? Aí tu tem que ver, ó, estampas atrás, 7/10. 7/10. Aí tu tem que lembrar o seguinte, tu já tem o valor de x. Qual que é o valor de x aqui? 1.200. Então tu vai colocar ele na jogada, substituir ali, ó. Então vai ficar 2 que multiplica 1.200 dividido por 5, que multiplica 7/10. Quanto que vai ficar? Vou cortar aqui, ó, esse com esse, certo? E eu já sei também que eu posso cortar aqui, ó, o 120 com 5. 120 dividido por 5
Embaixo vai ficar 1 e aqui 24. Agora tu vai ter 2 vezes 24 vezes 7. Organizando aqui, ó, 2 vezes 24 vezes 7. 2 vezes 24 dá 48. 48 vezes 7. Faz aí rapidinho, ó. Se tu não souber de cabeça, daria para fazer um cálculo mental, tá? Mas vamos fazer aqui. 48 vezes 7. 7 vezes 8 dá 56. Sobe 5. 7 vezes 4 dá 28. 28 mais 5, 36. Então aqui dá 336. Ou seja, nós temos 336 camisetas vermelhas com estampas atrás. A letra E. Tranquilo aí, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou te ajudar de alguma maneira. Eu vou estar colocando novamente lá no meu Instagram. Para quem não sabe qual que é o meu Instagram, tá aqui embaixo. Vai estar na descrição do vídeo aí também. Vou estar colocando outras enquetes lá para saber o que a rapaziada quer de aula nova, qual que é o tema. Vou estar sempre botando 2 temas lá. Vocês escolham qual que é o tema que vocês querem, que eu vou estar produzindo a aula aí, tentando ajudar o máximo de gente possível. Compartilhe esse canal aí, deixa aquele like se você gostou e até a próxima aula. Grande abraço!